irmãos, eu quero compartilhar, continuando aqui as exposições do livro de Apocalipse. Nós hoje vamos para o capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Eu quero ler esse texto com os irmãos, são apenas 6 versículos da palavra do Senhor. Os irmãos que estão em casa também podem acompanhar, abrindo sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso 1. Mesmo sentados, irmãos, os irmãos irão acompanhar essa leitura que iremos fazer. Carta à igreja em Sardes, e diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos por mais um instante e vamos orar, pedindo que Deus nos dê compreensão da sua palavra e aplique-a em nossa vida. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra inspirada, inerrante, infalível, a tua palavra que através dos séculos ela permanece, a tua palavra que, a despeito dos dias atuais, dos quais os homens têm tentado, não apenas agora, mas como em toda a história, deturpá-la, transformá-la em algo sem valor, tentando exatamente destruir a palavra de Deus, os seus mandamentos e a sua operosidade com poder na vida de todo aquele que ouve acerca do Evangelho e que o seu coração é transformado. Esse poder não emana de sabedoria humana, e sim do alto, da graça de Deus. Ó Senhor, que a tua palavra que foi lida possa ser compreendida e que nós possamos louvar o teu nome. Que a tua igreja seja edificada. Abençoa também os irmãos que estão em casa. Que o teu Espírito Santo nos faça em unidade, em um só corpo, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, temos aqui o relato mais uma carta aqui do Apocalipse, mais uma igreja, a 5ª igreja aqui do Apocalipse, carta à igreja de Sardes. E aqui a palavra-chave da qual o Senhor direciona para esta igreja é: conheço as tuas obras, e tens nome de vivo e estás morta. Essas são as palavras de Jesus dirigida a uma igreja tradicionalista, uma igreja que vivia do passado. De fato, no passado era uma igreja forte, pujante, era uma igreja que de fato cumpria, observando os mandamentos, andava no caminho do Senhor. E a história da igreja de Sardes, irmãos, pode ser melhor compreendida através da história da sua própria cidade. O contexto da cidade envolve a igreja de Sardes. E é interessante perceber que Sardes era uma cidade, e a igreja também, mas a cidade de Sardes era muito rica, era magnífica, era situada em um monte onde era de difícil acesso e difícil, os seus opositores ou os inimigos tinham dificuldade em transponer as barreiras, porque era uma cidade muito fortificada, ela ficava num ponto estratégico.
entre penhascos, entre precipícios e rochas de difícil acesso. Então, essa cidade nunca foi destruída em um confronto direto com o inimigo. Era uma cidade estrategicamente bem posicionada, era uma cidade muito fortificada. Porém, um dos grandes defeitos dessa cidade era exatamente a sua autoconfiança. E essa foi a razão da destruição dessa cidade de Sardes, porque ela foi invadida no ano de 529, no período aqui do imperador romano. Então, essa cidade foi invadida e foi destruída, através não das suas muralhas, porque era uma cidade fortificada, mas os homens descobriram uma falha em suas paredes, havia uma abertura, e por ali, durante o período da noite, os inimigos entraram por aquela abertura e destruíram a cidade. Por isso que a igreja aqui, quando o Senhor Jesus diz: sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. E isso aconteceu na cidade de Sardes. Ela foi invadida, ela foi surpreendida como ladrão. Os seus soldados e os seus cidadãos não perceberam quando o inimigo adentrou nas portas da cidade. Após muitos anos, essa cidade foi reconstruída pelo famoso imperador Alexandre o Grande. Ele não apenas reestrutura a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, como também ali institui uma deusa, a deusa Cibele, assim chamada. Ele colocou ela como a deusa, como exatamente como a padroeira da cidade. E um dos dotes dessa deusa aqui, grega, era que ela tinha uma dádiva de ressuscitar mortos. E nós sabemos que Satanás, ele tem poder para enganar a muitos. E uma das dádivas dessa deusa aqui era exatamente, tinha uma habilidade de ressuscitar mortos. E por isso também que os irmãos da igreja de Sardes percebem quando Jesus diz: por isso a igreja entende, tens nome de quem vive e estás morto. Ou seja, a despeito dessa deusa, dessa padroeira da cidade, dizer ter poderes sobrenaturais para ressuscitar mortos, na verdade havia morte e não vida. E é por isso que Jesus diz: tem nomes de quem vive, mas estás morto. Então, essa cidade também, ela não apenas foi destruída 2 vezes por inimigos que invadiram pelo mesmo lugar, exatamente pela falta de vigilância. Essa cidade também sofreu um grande terremoto, da qual ela foi destruída. E depois também ela foi novamente, mais uma vez, reconstruída. Então, a história da cidade de Sardes é de destruição, é de paganismo, é de falsos deuses. E o grande problema, independente do contexto ou no local onde a igreja situa, como a carta à igreja de Sardes é na igreja que fazia parte da cidade, é que essa igreja, exatamente por não vigiar, por não ser vigilante, por não ser, atenta à palavra de Deus, ela se deixa levar exatamente pelas coisas do mundo que vai adentrando a igreja. Então, quando João escreve esta carta a Sardes, era uma cidade, quando ele escreveu, rica, mas totalmente degenerada, totalmente paganizada. O mundo estava dentro da igreja. A igreja queria agradar o mundo. A igreja não influenciava a cidade, e sim a cidade influenciava a igreja. E quando o mundo entra da igreja, a igreja perde a sua essência de pureza, de santidade. E é exatamente isso do qual o texto que lemos, o Senhor Jesus exatamente traz esse relato da igreja. Quando diz aqui: ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes que vive e estás morto. Então a igreja, influenciada pelo mundo, ela na verdade perde o seu vigor espiritual, e ela é como uma igreja de fato no aspecto físico vivo, mas espiritualmente morta. Então a glória dessa cidade estava no passado, e seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria e de prazer. Ou seja, a igreja estava tão imbuída com as coisas do mundo, que dentro da igreja havia muitos que não eram convertidos, muitos degenerados, muitos que praticavam iniquidade e no altar levantavam as mãos ao alto. Era uma igreja que de fato se distanciou da verdade. Essa igreja se tornou exatamente como a cidade, em vez de influenciar,
porque o papel da igreja é ser sal e luz do mundo. Ela de fato ela foi contaminada pelas trevas, ela não influencia o mundo, mas o mundo a influenciou na prática da iniquidade, da qual o Senhor ele não compactua com a iniquidade e com o pecado. Por isso que o profeta Jeremias diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, santificai-vos hoje. Ou seja, a urgência, a necessidade da igreja ser uma igreja santa, pura. E isso só é possível exatamente pela instrumentalidade do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus mostra aquele que tem os 7 Espíritos, não é? Ou seja, o Espírito de Deus, o próprio Cristo. Ele conhece a vida da igreja. Os relatos de todas as igrejas que temos aqui do Apocalipse é do próprio Deus que conhece a igreja, que anda no meio da igreja. E ele conhece as obras, as atitudes, a prática. E aqui o relato de João é exatamente isso que Jesus falou acerca da igreja em Sardes. Então essa cidade aqui tornou-se uma cidade morta. Ela não influenciava, como um sal sem sabor, como uma candeia que é colocada debaixo e não iluminava. Ou seja, ela não tinha luz para resplandecer diante das trevas. Os habitantes de Sardes, irmãos, tinham adquirido uma reputação de uma flacidez moral terrível. Eles não tinham uma prática cristã, eles não andavam nos fundamentos dos quais aprendera outrora. E o grande problema da igreja é quando a igreja se afasta das Escrituras, ela enveleda por todo vento de doutrina, ela enveleda por todas as coisas que são anunciadas, porque apenas fala o nome de Jesus. E muitas pessoas acreditam que tudo que se fala acerca de Jesus, e que tem cânticos e músicas e exposições que colocam o nome de Cristo, é como se todo o caminho levasse a Deus. Mas só existe um único caminho, a verdade das Escrituras. E o que temos ouvido nos nossos dias são ventos e ventos de doutrinas que distorcem a verdade de Deus. E é exatamente o problema dessa igreja. A igreja de Sardes se deixou levar pela influência do mundo, e aí que ela ficou aberta para as coisas desse século. A igreja assume uma postura de uma cidade que estava em declínio moral, em declínio espiritual. Era uma igreja vazia, árida, com a frieza espiritual. Então, meus irmãos, esta igreja, da qual o Senhor Jesus traz uma mensagem, revelando a necessidade de um reavivamento. E é impressionante lembrar disso. Toda a igreja, em toda a história, ela precisa ter o reavivar. O reavivar significa a ação de Deus na vida da igreja. A ação de Deus começa através do povo de Deus. O povo de Deus tem que buscar a face do Senhor. O povo de Deus tem que se voltar às Escrituras. Os seus olhos não podem perder o foco da palavra de Deus. É exatamente a luta da qual o Senhor levantou no passado homens, chamados reformadores, dos quais aqueles homens trouxeram de volta à igreja à luz das Escrituras, para que não fosse levado por ventos, por ensinos enganosos, por filosofias vãs. Assim como Paulo diz a Timóteo: cuidado para que você não se deixe levar por filosofias vãs e caducas. Ou seja, tudo que nós temos ouvido nos nossos dias não é diferente do que acontecia no passado, apenas é uma nova roupagem para desviar a igreja do caminho do Senhor. Então devemos olhar, irmãos, para esta carta à igreja de Sardes, não como uma relíquia, mas como um espelho em que nós devemos nos ver a si mesmo. Nós devemos olhar para essa igreja e analisar, como toda a mensagem das igrejas do Apocalipse, precisamos fazer um autoexame da nossa vida, para que não venhamos também a ser levados pelas coisas desse século. Porque muitos têm tentado agradar e conquistar pessoas, se envolvendo com as coisas do mundo, querendo trazer algumas práticas que muitos vão dizer que não são tão ruins assim, é apenas uma atitude, uma prática cultural, mas exatamente a igreja não pode ser influenciada pela cultura à sua volta, mas a igreja tem que influenciar à sua volta, a cultura. Ela, como luz, não pode permitir que as trevas adentrem em suas portas. Então Jesus aqui dá duas opções para essa igreja: reavivamento ou sepultamento, vida ou morte, voltar às primeiras obras, voltar ao Senhor, examinar as Escrituras, se arrepender do pecado, porque senão a morte
é certa. Porque senão, não apenas a morte física, mas a morte eterna. Essa é a mensagem de Jesus. Ou vocês voltam, ou vocês são transformados pelo poder do Espírito, ou vocês se rendem aos pés do Espírito, ou vocês morrerão. Então, a apresentação de Cristo nessa carta é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui nós temos essa simbologia clara da relação perfeita da obra do Espírito Santo no meio da sua igreja. Ou seja, o Espírito do Senhor, ele habita no meio do seu povo. O Espírito de Deus nos dá discernimento. O Espírito de Deus nos dá convencimento da nossa natureza. E que precisamos buscar em Deus a sua misericórdia, através das mensagens dos quais o Senhor aqui transmite para a igreja, para que ela possa ser revivificada, ou seja, ela possa reviver, ela possa ser restaurada. Então, em nossa caminhada aqui como peregrinos, precisamos estar sempre examinando a palavra, buscando em Deus a sua misericórdia, andando em novidade de vida, como diz Paulo em Romanos 12, rogando a Deus pelos irmãos, para que as mentes deles fossem transformadas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela sua graça bendita, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, por sacrifício santo, por sacrifício agradável, que é o vosso culto com entendimento, com racionalidade, com vida aos pés de Deus. Cristo olha para a igreja de Sardes e ele vê uma igreja que precisa do Espírito Santo, precisa nascer, precisa ser regenerada. No meio da igreja havia muitas pessoas não convertidas, havia muitos que se diziam crentes, estavam inseridos no meio do povo de Deus, mas que praticavam uma vida de dupla, isso do qual Deus não se agrada. E a palavra do Senhor é enfática nos primeiros 2 versos, tem nome de que vives e estás morto, ó igreja de Sardes. Então, meus irmãos, a fama de Sardes era de uma igreja viva, porque ela vivia do passado, é também conhecida como uma igreja tradicionalista, vivia dos bons tempos anteriores. E tem muitas pessoas vivendo do passado e morando no passado, mas nós precisamos seguir em frente. Igreja reformada, sempre reformando. A igreja do Senhor, ela precisa estar sempre examinando as Escrituras e sendo transformada pelas Escrituras, e não pelas as novidades dos nossos dias. Porém, tudo aquilo dessa igreja que tinha um passado glorioso, mas era uma igreja muito ativista na atualidade. Ela não mais servia ao Senhor com alegria, mas ela era uma igreja que tinha muitas atividades eclesiásticas, muita gente correndo de um lado para outro, mas essa igreja não adorava ao Senhor com um espírito sincero de adoração. Essa igreja não se prostrava diante de Deus, essa igreja não confessava os seus pecados, essa igreja que esse povo da igreja de Sardes viviam na prática da iniquidade de forma constante. E aqui tudo aquilo que representava aqui nessa igreja era uma falsa vida. Aqueles cristãos viviam uma ilusão diante de Deus. E nós temos o risco de também viver assim, como que achando que a nossa vida dominical é satisfatória para o Senhor. Mas Deus nos chama para uma vida de santidade todos os dias da nossa vida. Deus nos chama para sermos servos aprovados durante a nossa caminhada toda. Deus nos chama para darmos um bom testemunho, não apenas de obras, mas de vida. Não apenas de discurso, mas de prática. Aquilo que Tiago fala, que soa tão fortemente no nosso coração, Tiago capítulo 2, quando ele diz, fé e obras, elas são casadas, não pode haver um divórcio. Ortodoxia, ortopraxia, aquilo que eu creio eu devo praticar, aquilo que nós conhecemos da parte de Deus, nós daremos contas ao Senhor, porque dentro do arraial do Senhor muitos parecem ser salvos, muitos parecem ser santos e piedosos, mas Deus examina o nosso coração. E a igreja de Sardes aqui, ela foi reprovada. É exatamente isso que a palavra de Deus diz aqui no verso 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui é uma palavra de Jesus diante dessa igreja que não tem tido uma vida íntegra, sincera e verdadeira diante do Senhor. E você precisa examinar o seu coração, o que você tem oferecido a Deus, como tem sido a sua caminhada, o seu testemunho. Talvez as pessoas da igreja não estejam vendo, mas Deus, que é o Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas.
e Ele nos pedirá conta. Antes de demonstrarmos ao mundo que somos filhos de Deus, precisamos estar em comunhão com Deus e ter um relacionamento sincero e fiel com o Senhor, porque Deus nos pedirá conta. Jesus conhecia a essência das suas obras e eles não possuíam vida sincera diante de Deus. É exatamente esse relato de Jesus. Era uma igreja que gostava de viver no passado, mas com um presente espiritualmente morto, uma vida sem sabor, uma vida sem prática da verdade. Muitas pessoas se iludam achando que quando estamos no templo isso é suficiente. Quando estamos no culto solene, adorando o Senhor, e a igreja de Sarne, ela tinha um culto solene, os irmãos se congregavam, eles se reuniam no dia do Senhor, mas não havia um culto aceitável, eles eram reprovados por Deus. O texto diz: não tenho achado íntegras as tuas obras. O Senhor, Ele conhece as nossas obras, a nossa vida. As nossas obras não se limitam a um dia na igreja. As nossas obras refletem a glória de Deus. Como diz lá em Mateus capítulo 5, verso 16, que assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é diante da igreja, no templo do Senhor, mas é quando não estamos na igreja. Entramos na igreja para adorar, ouvir a voz de Deus, ser transformado pela palavra, e ao sairmos pelas portas, devemos estar lembrados que somos servos de Deus, discípulos de Cristo, e devemos manifestar a glória de Deus, com o coração sincero aos pés do Senhor. Diante do mundo e das outras igrejas, quem sabe Sardes deveria ser conhecida como uma igreja cheia de boas obras, e tem muitos assim, que demonstram boas obras, mas as obras das quais Deus diz que são boas, são obras de justiça, não obras que trazem para mim os elogios, os aplausos, os holofotes. As obras nós devemos fazer para a glória de Deus, com o propósito de alcançar as pessoas pelos atos de justiça. Porém, diante de Deus, as obras que a igreja de Sardes faziam, elas não eram íntegras, elas podiam ser políticas, elas poderiam trazer para aqueles que assim faziam a fama, como assim faziam os fariseus. Eles se diziam, conhecedores da lei, eles se apresentavam como homens piedosos, mas Jesus disse que eles não passavam de um sepulcro caiado. A sua fachada era bonita, mas o seu coração era como uma rapina, havia morte e não vida. Assim era a igreja de Sardes. As obras deles, o Senhor Jesus diz, não foram encontradas íntegras. As obras as quais você faz, irmãos, não deve ser para agradar o pastor ou a liderança ou pessoas, mas para a glória do Senhor. Aquilo que Paulo diz em Coríntios 10, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, vocês devem fazer isso para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Os nossos atos, irmão, não passam de trapos de imundícia quando nós fazemos para o nosso próprio eu, para o nosso próprio deleite, para recebermos aplausos, troféus, tantas coisas que os homens têm buscado, mas o Senhor espera encontrar um povo que de fato ofereça o seu coração. Porém, diante de Deus, as obras da igreja de Sardes não eram íntegras, porque Deus conhece as obras. Deus conhece a intenção do coração. Deus sempre procura integridade de vida dentro do corpo de Cristo. E isso tem a ver com a nossa essência e não com a nossa aparência. Não com as vestes devemos demonstrar piedade, não com os rostos contristados. Eu tenho sempre dificuldade de dizer rosto ou rostos, né? Mas os rostos contristados, porque os fariseus eles se apresentavam contristados quando estavam em jejum e oração para demonstrar piedade. E Jesus disse: quando vocês jejuares, não se mostreis contristados como faz os fariseus e os hipócritas, mas demonstre vida tranquila, vida normal. E quando você der esmolas, não toque trombeta. E quando você fizer uma obra na casa do Senhor, não traga para si a vanglória, porque tudo que nós fazemos é mediante a misericórdia de Deus. Nós somos instrumentos, vasos nas mãos do oleiro. Mas muitas pessoas querem se usar dos artifícios para se colocar em uma posição de destaque. Mas o Senhor Jesus, enquanto esteve conosco, Ele nunca buscou
usurpar a glória de Deus, ele se esvaziou da sua glória. Eu acredito que a igreja precisa sempre estar revendo os evangelhos, observando exatamente não apenas as palavras, mas a vida, o ensino e a prática de Jesus. Exatamente como chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, há um registro daquela igreja. A igreja registrada ali no livro de Atos era uma igreja que perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos espelhava a doutrina do Senhor Jesus. Era o ensino de Cristo, ou seja, aquela igreja vivia pautada na palavra de Deus. E eles davam testemunho, e todos, não apenas de dentro, mas os de fora, glorificavam a Deus pela vida daqueles irmãos. A igreja precisa crer, confiar e buscar em Deus o reavivamento. A igreja quer, sabe, quantos de nós não temos sonhos de ver os bancos repletos de gente, as galerias cheias de gente louvando a Deus? E pode até vir um grande pastor, e ele vai afluir muita gente, mas talvez essas pessoas que virão para a igreja são crentes de outras igrejas que gostam de ouvir um bom sermão. Mas é necessário entender que eu e você, como servos de Deus, cada um de nós precisamos colocar o joelho no chão e clamar a Deus por misericórdia. Como aquele pastor anglicano, ele orou ao Senhor, a igreja dele estava numa aridez espiritual, mas ele confiou em Deus a despeito daquilo que ele olhava. Ele buscara a face do Senhor e ele sentiu no seu coração o desejo de conclamar a igreja para jejuar e orar. Assim como a igreja coreana, que houve o último reavivamento que nós conhecemos nos nossos dias, é exatamente o que aconteceu ali na Coreia do Sul. E a partir de 5 horas da manhã os templos estão cheios. Os templos ali da Coreia do Sul são templos de 5 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, imagine só. E esses templos estão cheios, e os pastores estão de joelhos, e a igreja está orando logo cedo, nas primeiras horas do dia. Alguns pastores aqui que nós conhecemos foram lá sentir isso, faz algum tempo já. Me lembro, pastor Lutero, vários pastores da região, pastor Samuel Santos e tantos outros foram verificar o reavivamento que estava acontecendo ali na Coreia do Sul. E meus irmãos, aquilo era fruto de oração, aquilo era fruto de buscar ao Senhor. Mas muitos de nós confiamos no braço do homem e colocamos todo o peso em uma pessoa, mas a nossa vida deve ser colocada diante do altar do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Ele não fala mas ele fala do povo de Deus, a igreja do Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que o Senhor Jesus chama a igreja de Sardes para uma vida reavivada. É exatamente isso que vemos aqui, o tratamento de Cristo para a cura da igreja. Verso 3 nos diz aqui, Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e diz mais, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. A igreja tem ouvido a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, e a igreja precisa se prostrar, se humilhar diante de Deus. Nós temos visto os sinais do fim diante dos nossos olhos, a apostasia, sabe, o amor se esfriando de todos. Nós não temos visto o amor na terra, as pessoas só buscam para si. E Salomão disse, vaidade de vaidade, tudo é vaidade debaixo dos céus. Aquele homem sábio, cheio da graça e sabedoria de Deus, ele compreendeu que na terra, ele buscou todos os prazeres dessa vida, e ele chega à conclusão que nada, tudo isso não passa de vaidade. Jesus trata dessa igreja, Cristo trata com a igreja de Sardes, dando 3 imperativos bem definidos para que houvesse uma mudança na vida delas. O primeiro imperativo é, lembra do que tens recebido e ouvido. A palavra do Senhor, guarda no teu coração, que ela possa moldar a sua vida. No original significa, segue recordando e ouvindo a cada dia, não se esqueça da palavra de Deus. Quando você chega no Salmo 119, o maior capítulo das Escrituras, com 160 ou 157 versos, naquele texto é a maior apologia, ou seja, a maior defesa da fé acerca das Escrituras.
E esse salmo, irmãos, quando você vai lendo, você não para de ler, porque esse salmo, ele faz um apontamento da importância da palavra do Senhor. São 176 versículos. Eu vou pegar aqui o verso 105 do Salmo 119, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando você vai se deleitando nesse salmo, você vai ver que todos os versos aponta para a necessidade de nos mantermos firmados nas promessas de Deus que se encontra em sua lei. O verso 108 diz: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. E cada um dos 176 versos do Salmo 119 é um texto que aqui mostra-se a defesa verdadeira das Escrituras, ou seja, a graça bendita de Deus que nos inspira a poder andar nos seus caminhos, a sermos moldados pelo poder do seu Espírito. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Cristo quer que a sua igreja se recorde da alegria e entusiasmo que experimentaram quando aceitaram o Evangelho, quando ouviram o Evangelho e quando esse Evangelho ecoou no seu coração, na sua mente, e do qual essa palavra mudou. Porque o Evangelho, para aquele que de fato foi regenerado, ele transforma de dentro para fora. Muitas pessoas demonstram uma aparência e uma linguagem evangelical, mas a transformação é de dentro do coração, é a transformação da mente. Isso transforma as nossas palavras, transforma as nossas atitudes. E quanto mais buscamos a Deus, mais vemos o quanto somos pequenos, insignificantes, o quanto não passamos de um sopro de vida. Muitas pessoas que esquecem da simplicidade de suas vidas. Aquelas antigas verdades do Evangelho não mais inspiravam os irmãos de Sardes. Eles não eram mais tocados, eles não se recordaram das palavras do Senhor Jesus. E é por isso que essa igreja permitiu que o mundo enveledasse dentro da igreja. E quando a igreja substitui a palavra por doutrinas e ventos de doutrinas e ensinos forâneos, estranhos às Escrituras, a igreja começa a ficar à deriva. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, faz o que eu mando. Nem todos aqueles que clamam ao Senhor ou falam em nome do Senhor de fato pertencem ao Senhor. O segundo imperativo que vamos ver aqui no verso 3 é guarda. Em outras palavras, Cristo está dizendo: viva as suas vidas com aquilo que você deve recordar. Guarda a minha palavra. Mantém-se firmado nela. Viver o Evangelho a cada dia. O Senhor espera que a sua igreja persevere meditando. Como é que nós podemos agradar a Deus e saber qual é a sua vontade se nós não abrimos as Escrituras para meditar? Porque o texto sagrado diz que bem-aventurado é aquele que medita nela, de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que ele é alimentado por essa seiva do Espírito Santo, porque essa árvore plantada junto à corrente de água que dá o seu fruto, ou seja, quanto mais eu busco em Deus sabedoria e conhecimento, o Espírito Santo rega com o poder e graça para que eu possa dar frutos. E talvez evitasse tantos problemas se as pessoas orassem mais, se lessem mais a palavra, se buscassem mais conhecimento de Deus. E há um livro mais importante do que qualquer um que você possa ler, de melhores autores doutrinários, as Escrituras. Ela tem sido colocada de lado. Nós temos lido tantos livros de tantos bons teólogos, mas temos muitas vezes deixando de lado, estamos fazendo a leitura da teologia à luz de uma exegese de alguém que pode ser contrária. É bom e importante ler livros, mas nunca podemos deixar de ler os livros dos livros, porque todos os livros eles devem se submeter à palavra de Deus. Todos os catecismos, sabe, toda a doutrina, ela tem que estar baseada firmemente nas Escrituras. Mas muitas pessoas já não sabem mais sequer quantos livros tem na Escritura, não lembra mais da história dos livros do Antigo Testamento, não conhece mais os ensinos de Jesus nos seus evangelhos, não conhece mais as cartas de Paulo, não conhece mais a oração do discípulo do amor. E muitas pessoas têm lido tantos livros acerca de oração, tantos livros acerca de uma vida pura e santa, ao invés de começar pelas Escrituras, meditando nela de dia e de noite. E aí você tem um tempo para as Escrituras e tem um tempo para outras leituras, mas nunca podemos deixar de lado
as Escrituras. Não adianta deixar o livro aberto, ele não vai ter nenhuma ação na sua vida. Ele precisa ser meditado, ele precisa ser lido. E a igreja de Sardes, ela se desviou, porque ela não guardou o Evangelho no seu coração. E aqui o Senhor Jesus ainda fala, o terceiro imperativo que vemos aqui no verso 3 é arrepende-te. É uma ordem do Senhor, vocês precisam se arrepender. Significa que aquela igreja precisava passar por um momento de decisão, dar meia volta e examinar a vida aos pés do Senhor. Aquela igreja estava fora do padrão de Deus. O caminho deve ser de arrependimento, de quebrantamento, de lamento, assim como era a mensagem do profeta Joel. O povo tinha abandonado ao Senhor, e as calamidades que sobrevieram sobre aquele povo de Israel é exatamente porque eles deixaram de buscar a face do Senhor, é porque eles se desviaram da verdade santa de Deus. E todas as vezes que a igreja perde o foco da palavra do Senhor, toda vez que a igreja deixa de orar, ela cada vez mais, ela se apequena na fé, ela se apequena no poder espiritual, ela vive uma vida raquítica. E aí, ao invés das pessoas frutificarem, ao invés de ter palavras de graça, de sabedoria, de motivação, de ânimo, as pessoas têm palavras de ódio, de raiva, de guerra. E é por isso que muitos têm se distanciado dessa verdade que nos santifica, que nos fortalece. Se não houver arrependimento, Cristo, Ele diz na sua palavra, venham contra ti sem demora. É isso que diz, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do Senhor. Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor está vindo, Ele está voltando para restaurar, para buscar a sua igreja. A exemplo daquela parábola do qual o Senhor Jesus conta das 10 virgens, 5 sábias e 5 nécias. 5 eram prudentes, elas andavam no temor do Senhor, elas, aguardavam, estavam esperando a volta de Cristo. Aquela parábola mostra a realidade de muitos. Muitos têm sido negligentes, muitos não têm mais orado nem buscado a face do Senhor, e precisamos pedir a Deus socorro. A igreja de Sardes era uma igreja que perdeu a comunhão com o Senhor, perdeu o foco, perdeu a direção, e por isso que ela foi levada e influenciada pela cultura e pela filosofia da época. A cidade de Sardes foi invadida de forma sorrateira pela escuridão da noite. E Cristo requer dessa igreja uma atitude de vigilância, de seriedade com relação ao seu compromisso com Ele. O Senhor deseja que eu e você tenhamos de fato uma aliança com Ele, um casamento com o Senhor, porque Cristo é o noivo da igreja e nós somos a noiva de Cristo. Ou seja, nós devemos ter um casamento com Deus, nós devemos ter um relacionamento fiel ao Senhor, de sinceridade, de verdade. Deus não espera que você saiba fazer uma oração bem bonita, que você, tenha uma voz, encantadora. Deus não quer que você demonstre ser uma pessoa pujante, ou que demonstre tantas coisas. Ele quer que o seu coração esteja no seu altar. Ele quer que você, assim como Ele encontrou tantos homens no passado, de que Deus amava, porque eram homens tementes, que andavam com o Senhor. Assim foi Noé, assim foi Enoque. Esses homens Deus amava tanto que Deus tomou para si. Porque eram homens que andavam com Deus, que temia Deus. Não Noé, mas Enoque e Elias. Homens dos quais agradara tanto a Deus que eles não viram a morte. Eles foram arrebatados ao céu, trasladados. Então o Senhor Jesus chama a igreja aqui de Sardes, irmãos, para uma necessidade de um reavivamento, de uma volta, de um retorno às Escrituras, para que o Espírito Santo possa atuar na vida da igreja. E em segundo lugar, a ordem aqui do reavivamento do Senhor é uma palavra de vida aos remanescentes. O verso 5 e 6 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você vai no capítulo 22, aqui do livro de Apocalipse, é interessante perceber a ordem do Senhor para aqueles que devem viver uma vida de integridade, uma vida da qual agrada ao Senhor. E essa palavra é maravilhosa. Quando nós chegamos aqui no capítulo 22, admoestações e as promessas finais, e aqui João vai dando relato e diz aqui o texto, a partir do verso 10 do capítulo 22, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E ele vai dizendo, continue o injusto praticando injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Sabe por quê? Aí ele diz no verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor está voltando, o Senhor está no meio da igreja, o Senhor conhece a sua igreja, e Ele chama, e Ele promete ao vencedor a vida eterna. O Senhor aqui observa que a vida dos irmãos aqui da igreja de Sardes estavam tendo uma vida literalmente contaminada por as coisas do mundo. Eles estavam vivendo na prática da imundície. Eles faziam concessões entre a prática da piedade com as coisas do mundo. Eles queriam agradar a Deus e a Mamon. Eles queriam, levantar a mão no altar e oferecer sacrifício aos ídolos. E viver uma vida de concupiscência carnal, uma vida contrária a vontade de Deus. Havia em Sardes alguns irmãos que não comprometeram a sua integridade e seu caráter. Ou seja, haviam poucos, o texto diz exatamente que haviam poucos que tinham uma vida aos pés de Cristo. Diz aqui o verso 4, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Poucas pessoas. Estreita é a porta da salvação, larga é a porta da perdição. O Senhor chama aqueles de fato que ouvem a sua voz e se rendem aos seus pés. Aqui, irmãos, também nós vamos ver alguns imperativos que nós encontramos nesses versos 5 e 6. O Senhor chama a igreja para ser vigilante, para que ela possa fortalecer e consolidar o que resta. O Senhor chama essa igreja para que se lembre da sua palavra, que obedeça à sua vontade e que se arrependa. A palavra do Senhor é muito prática para essa igreja. Ela precisa ser reavivada, ela precisa ser transformada, ela precisa voltar para o Senhor. A palavra do Senhor para a igreja de Sardes não há nenhum elogio. O Senhor aqui chama a atenção dessa igreja para que ela se arrependa, para que ela volte, para que o Espírito Santo possa purificá-la. E podemos sintetizar esses imperativos de Jesus em 3 aspectos básicos, ou seja, uma volta urgente às Escrituras, à palavra de Deus. Só a Escritura, ou seja, somente a Escritura é regra de fé e prática. Somente Cristo é o meu Senhor e Salvador. Somente a graça de Deus me faz andar em seus caminhos. Nós precisamos compreender isso. Somente a Deus é toda a glória. E nós precisamos entender, irmãos, que a vida dessa igreja precisa voltar às Escrituras, à palavra do Senhor. O que é que eles deveriam lembrar e guardar e voltar? A palavra de Deus, porque a igreja tinha se apartado dessa pureza das Escrituras. E o reavivamento é resultado dessa lembrança. Como a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que tinha conhecimento, que não permitia que idolatria, que paganismo, que falsos deuses. Era uma igreja monoteísta, mas essa igreja, a igreja de Éfeso, o Senhor tinha uma chamada a ele, porque eles tinham esquecido o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, ó igreja de Éfeso, que esquecesse o primeiro amor, volta às primeiras obras. A igreja de Éfeso precisa voltar às Escrituras, precisa voltar-se para Deus, suplicar a Deus o perdão.
arrepender-se e voltar para o Senhor. Essa palavra de Jesus é para mim, você e para a igreja do Senhor e para todos aqueles que estão lá fora. Quando o Senhor diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, é para que eu pregue a verdade, porque muitos estão em trevas, porque não ouviram nada acerca da luz. E tem muita gente lendo tantos livros reformados, tantos livros que falam sobre salvação, sobre perdão, sobre misericórdia, mas poucas pessoas têm aberto os seus lábios para dizer ao próximo, Jesus ama você. O Senhor tem um propósito na tua vida. Muitos não sabem sequer como abordar uma pessoa. Muitos sequer não estendem a mão para socorrer. Muitos sequer dentro da igreja às vezes não dão um bom dia. Quanto mais a paz de Cristo seja contigo. Quantas pessoas de fato se preocupam com aqueles que entram na igreja dos quais você nunca viu. E aquela pessoa tão somente está esperando uma abordagem simples de um cumprimento cristão. Talvez a pessoa que muitas vezes está na igreja, ela está aflita, angustiada, e você que conhece tudo sobre Deus, não fala nada da parte dele para o seu próximo. O conhecimento, irmãos, não nos levará ao céu, mas uma vida de prática de boas obras de justiça. Observando Jesus, ele não ficava dentro do templo a pregar, mas ele vivia a pregação que ele, assim, manifestava aos homens. A igreja de Sardes era uma igreja que precisava voltar, sair do passado e voltar ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia e perdão. A grande bênção aqui que o Senhor promete aos fiéis é que Ele lhe dará, como diz o texto, aqui no verso de número 6, verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O Senhor diz que se a igreja se arrepender, se aqueles irmãos voltassem para o Senhor, reconhecendo o Senhor, os dariam vestes brancas, vestes não contaminadas pelo pecado. Cristo dá aos fiéis a segurança eterna. Cristo dá àqueles que o buscam uma nova vida, uma vida transformada. Meus irmãos, aqui nós temos exatamente esse fato dessa igreja que precisa da bênção do reavivamento. E a palavra do Senhor é santidade. Uma vida de santidade agora nos dará a garantia da glória do futuro. E é por isso que diz o texto. E aqui a palavra do Senhor é exatamente para o povo de Deus, para a igreja do Senhor voltar-se para Deus, suplicando a sua misericórdia. Irmãos, sem santidade não há salvação, não há remissão de pecados. Ninguém verá a Deus. Se não tivermos uma vida com Deus, se não tivermos uma vida pautada na sua vontade, certamente descairemos, certamente tropeçaremos, certamente nos desviaremos do caminho que nos leva aos céus. O vencedor, diz o Senhor Jesus, receberá vestes brancas. Isso é símbolo de festa, símbolo de pureza, símbolo de vitória, símbolo de felicidade. Meus irmãos, então, a mensagem à igreja de Sardes é uma mensagem para que eles se arrependam, para que eles voltem ao Senhor, para que eles reconheçam que eles se enveredaram pelas coisas do mundo, abandonando a palavra de Deus. E nós precisamos compreender que eu e você, como cristãos, como servos de Deus, precisamos estar pautados sempre na verdade. A palavra de Deus é a verdade, e eu quero concluir exatamente com essa verdade, da qual o nosso Senhor Jesus afirmou para a sua igreja. Ele disse e prometeu aos seus discípulos, em sua oração, da qual o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, e ele diz, João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Guardar a palavra do Senhor é a marca distintiva, certamente,
daquele que é regenerado, daquele que foi alcançado pela graça de Deus. A nossa oração, irmãos, é que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza, nos dê discernimento para fazer a vontade de Deus, para sempre mantermos firmados nas suas promessas, para sempre confiar em Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador da igreja. Não existe pastores ou doutrina ou denominações que possa salvar a sua vida. É Cristo o Senhor. Somente em Cristo e por meio de Cristo que eu e você podemos ter acesso ao trono da graça.